Novamente, boa noite a todos. Boa noite a vocês que nos acompanham pela internet. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Vamos iniciar hoje os trabalhos dessa noite, agradecendo a Deus, que é o nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, por podermos estar reunidos novamente para assistir a mais uma explanação doutrinária do Centro Espírita Allan Kardec. E com nossos corações cheios de gratidão por estarmos bem, estamos com saúde, vamos fazer a oração inicial dos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e nos livre de todos os males. Que assim seja. E hoje nós vamos receber nosso amigo e trabalhador dessa casa, o Rodrigo Gonçalves, que fará uma exposição sobre igualdade de gênero e espiritualidade. Que ele seja bem recebido, com boas energias, para que ele possa transmitir tudo aquilo que ele já preparou com tanto carinho para nós. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite. Queria dizer que é uma satisfação mais uma vez, estar aqui, fazer uso desse espaço aqui, agradecer a direção da casa e a espiritualidade maior pela oportunidade de mais uma vez estar aqui partilhando com vocês desse momento, que a gente possa ser agraciado, iluminado e poder contribuir um pouquinho com essas nossas reflexões. O tema hoje, então, é igualdade de gênero e evolução moral do espírito. Antes de a gente entrar propriamente dito no assunto, é importante a gente iniciar dizendo que nos escritos básicos, lá da doutrina espírita, lá atrás, iniciais, lá, relacionados ao estudo da doutrina, diversas referências a gente tem sobre a importância de um termo chamado unificação. Mas o que é essa unificação? Pensem em vocês, imaginem o que é unificar. Em 1948, Emmanuel, numa mensagem repassada a Chico, chamada Em Nome do Evangelho, ele fala da importância da união. União entre quem? Homens, mulheres, jovens, crianças, os mais experientes, o pessoal da terceira idade que se fala, e todos, para que todos nós sejamos um dentro do movimento espírita. Então, essa é a questão da unificação. Bezerra de Menezes, também, pela psicografia de Chico Xavier, numa memorável mensagem chamada Unificação, em 1963, fala de termos como união solidária, convergência de ideias, do respeito, do saber ouvir, da escuta ativa, dentro do movimento espírita. Diz ele, em um dos trechos, Bezerra de Menezes, a união dos espíritas é uma ação que não pode ser postergada, e a unificação é o laço que segura essa união. Então vejam vocês a importância da unificação, quando eles falam em unificação, não só os trabalhadores de cada uma das casas espíritas, mas aqueles frequentadores, as crianças que vêm para o Evangelho infantil, daqui a pouco a oportunidade de criar um grupo de jovens também, outros centros já vêm com esse trabalho. Então, vejam a importância que tem isso da unificação. Mas a gente vai voltar nesse tema, nesse ponto lá da frente daqui a pouco, tá?
Falando então da igualdade de gênero, né, de direitos do homem e da mulher, né, dentro da doutrina espírita, a gente começa falando da lei da igualdade, então, né, tomando como referência as questões de 817 a 819 do Livro dos Espíritos. Por isso que eu tomei como referência para a gente fazer uma análise, uma reflexão hoje. A questão 817, ela fala o seguinte, ó: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? O Espírito da Verdade responde: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ele responde com uma pergunta. Vejam só: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Vejam que naquela época, lá em 1857, os direitos entre homens e mulheres não eram iguais. Não eram os que a gente tem hoje, concorda? E os espíritos já falavam que ambos estão nesse plano para evoluírem, para se aprimorarem perante Deus. Vejam só. Olha a importância que Kardec já dava, né? O Kardec dava através dos espíritos, a importância dessa junção, desse respeito, né, do caminhar em conjunto, lá em 1857. A questão 818, ela fala assim, ó: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões do planeta, desse plano físico? Ele pergunta, por que a mulher é considerada inferior em certos planos? Aí o Espírito responde: do domínio injusto e cruel do homem, ou que o homem, e aí aqui os homens do sexo masculino mesmo, né, exerceu sobre ela. De uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre homens pouco adiantados do ponto de vista moral, e aí homens aqui do sexo masculino ainda, vejam só, entre homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Então, o que a gente pode analisar disso? Que ainda hoje, né, em alguns meios sociais mais ortodoxos daqueles países da África, da Ásia Ocidental, né, do Oriente Médio lá, a figura da mulher ainda está muito aquém da igualdade de direito, né, na sociedade. E do respeito, a questão da valorização pessoal, se comparada aos homens. O comando do homem, nesse caso, se justifica com o temor em relação ao que a mulher faria com a sua liberdade. É isso que os estudos falam, a sociologia, né, a filosofia fala hoje, principalmente a antropologia, né, que estuda o movimento dos povos, né, a evolução, né, dos povos, dos diversos meios sociais no planeta. Né? Aquele conceito de materialidade, de posse do homem em relação à mulher ainda é muito forte. A questão 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Aí o Espírito responde: para lhe determinar funções especiais. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher aos trabalhos mais suaves. Mas ambos cabem se ajudando mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Ou seja, superar junto, né, as dificuldades aqui do plano espiritual. Né? Superar as provas de vida cheia de amargura nada mais é do que isso. Superar as provas que a vida terrena aqui traz para eles. Então, indo um pouquinho mais adiante do raciocínio, né, os diferentes trabalhos do homem e da mulher aqui nesse caso, eles servem para proporcionar experiências diferentes, mas cada um de uma maneira especial, né? Singular, cada um na sua particularidade. Ou seja, a gente sabe que no momento o espírito vai encarnar como homem e vai encarnar como mulher. Hoje eu estou aqui como homem, o seu Feijão está como homem, mas numa outra oportunidade a gente pode vir como mulher. E aí o que serve o nosso aprendizado hoje? Para que a gente aprenda com as pessoas que estão aqui no nosso meio, para que numa próxima oportunidade a gente venha ainda melhor, mais lapidado. Concorda comigo?
Perceba então que é o espírito, né, que vai ganhando a oportunidade de experimentar essas vivências diferentes ao longo do seu processo evolutivo. É por isso que essa igualdade de direito, né, escolhas, liberdade de ir e vir, que a gente fala, né, respeitar o espaço do outro, deve ser respeitada tanto nas leis materiais quanto espirituais. Né? Trazendo para a nossa sociedade hoje, né, o homem do sexo masculino, por ser mais forte fisicamente, ele usa e abusa muitas vezes da violência, da influência, para fazer valer a sua soberania, a sua força, né, com diversos meios aí de imposição, né? A gente pode falar aqui, citar violência física, violência material, violência patrimonial, violência sexual, por aí vai, né? Violência financeira, são temas, né, mais profundos, né? Mas cabe a gente o quê? Enquanto trabalhadores, enquanto, né, estudantes, né, postulantes aí ao movimento espírita, ingressantes aqui, saber que a gente tem que estar atento e coibir essas práticas dentro da nossa sociedade. Que através não permitindo esses tipos de prática dentro do nosso meio social é que a gente vai contribuindo para que a gente possa evoluir um pouco mais dentro da nossa caminhada, nosso degrau aí de evolução. Então, numa sociedade como a nossa, que as oportunidades entre homens e mulheres, né, ainda prevalecem, né, a gente vê que ainda prevalece esse tipo de comportamento que eu falei, a gente vê que ainda é resultado da pouca evolução, né, do ser humano aqui nesse planeta. O quanto a gente percebe que tem que evoluir, o quanto percebe que a gente tem que melhorar, né, enquanto cidadão. Né? É certo que essa evolução, com a propagação da doutrina, né, com o estudo, com o aperfeiçoamento, como eu falei, vai melhorando, vai diminuindo, a gente vai reduzindo isso. Né? E a gente sabe que vai diminuindo cada vez mais, né? E em planetas mais adiantados, a gente tem certeza que isso já não existe mais, planetas mais evoluídos aí. Mas é um passo de cada vez e a gente com certeza chega lá. Kardec ainda faz uma reflexão em relação a esse assunto. Deus apropriou o organismo de cada ser as funções que eles cumprem desempenhar, tendo dado à mulher menor força física, mas deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada a delicadeza das funções maternais e a fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nesse contexto, né, a função da mulher ela acaba sendo mais nobre, porque a mulher é que vai dar ao homem, e aí o seu filho ou a filha que venha a nascer, a questão ali das primeiras noções de vida, né? O acolhimento, a proteção, né? O laço maternal. Querendo ou não, é a mãe que faz esse primeiro contato, e nós homens, nós pais, não podemos nem comparar o papel que a mãe faz, né? Dentro da vida, né, o primeiro acolhimento ali de uma criança. É importante a figura do pai, da família, claro que é, mas a da mãe nem se discute. Né? Então, todos os espíritos da concepção do Criador têm o direito de construir ao mesmo tempo, né, esse caminho. E cada um chega no seu destino estabelecido, né, pela espiritualidade superior, pelo seu trabalho, pelo merecimento, pelas suas ações, pelas suas obras. Então, como homens, mulheres, o que a gente faz aqui, o que a gente constrói a cada dia, é o que vai dizer o que a gente vai colher lá na frente. Na condição masculina ou feminina, nós temos que executar a nossa missão assumida lá no nosso planejamento reencarnatório. Ou seja, quando a gente veio para essa vida, tinha algo que foi falado para a gente lá atrás, uma missão, e que a gente tinha que estar aqui e desempenhar ela da melhor maneira possível. Hoje eu estou aqui na condição masculina, como eu falei para vocês, eu sou homem, mas eu posso, na vida seguinte, né, receber a oportunidade de vir como mulher. Então, o que a gente quer dizer com isso? Não é a condição de gênero que vai me dar mais ou menos oportunidades para que eu evolua como espírito. E esse é o tema-chave da exposição de hoje.
Não importa se eu sou homem ou sou mulher. O importante é a moral do meu espírito. É o que eu vou construir aqui dentro, no passo a passo, no dia a dia, para que eu evolua como cidadão, independente de eu ser homem ou ser mulher. Né? A questão moral do espírito é que vai fazer a diferença. Humberto de Campos, dentre várias obras que tem, fez a seguinte citação sobre as mulheres. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Isso faz a gente pensar o seguinte, que a figura feminina não seria possível materializar o maior projeto de Deus hoje, que é o quê? Qual é o maior projeto de Deus? Nós temos a vida humana, não é? Isso. Então, se é mulher, não existe vida na Terra, nesse plano. Está percebendo isso? Essa fibra moral, então, que a mulher tem, essa condição de abrir mão de si, da sua individualidade, para ser co-criadora, é algo realmente sublime, não é verdade? Quando a gente pensa no papel da mãe, né? É uma função que o espírito precisa, né? Quando ele se comprometeu lá no planejamento reencarnatório, o espírito de mãe, ele precisa realmente demonstrar muita entrega, principalmente quando é assumido o papel, ou designado o papel da maternidade. Pensemos um pouquinho sobre isso. Importante lembrar, né? Ainda falando do papel da maternidade. A maternidade é um processo parturitivo biológico, né? Vamos falar aqui da gestação, mas também espiritual. Pensemos assim, por outro viés agora. Quantas crianças poderiam ter uns destinos mais tristes, né? Um coração materno, né? De repente, que não acolheu uma criança que não poderia, talvez estivesse abandonada lá na rua, e aí deu à criança uma família e deu a oportunidade dessa pessoa também ser mãe, sendo que ela não poderia, talvez, por um determinado motivo aí, não ser mãe biológica mesmo. Né? Mas será que o papel dela de mãe vai ser diferente? O coração materno que desperta a vontade de ser mãe, ou de um pai, depois que assumir essa criança do nascimento, através da adoção. Olha que ato sublime, olha que importância isso tem hoje dentro da nossa sociedade. Espiritualmente falando, isso mesmo não tem nem dúvida, né? Da importância da riqueza que esse espírito, né, de pai e de mãe, né, estando aqui na Terra, tem nessa questão de acolhimento. A adoção é um ato de muito amor, nascimento através da adoção, né? É uma oportunidade ímpar, né? Uma oportunidade de profundo desprendimento, eu digo assim, social e emocional que o homem e a mulher assumem quando, né, a função da adoção. A função da adoção não é só o ato de adotar uma criança, mas de dar a família para uma criança, assegurando a saúde, a educação, afeto, enfim, uma vida digna que a criança talvez não viesse a ter. É por isso que o coração de uma mãe todos os dias nos traz lições profundas de renúncia, né, de compartilhamento, de articulação, de resiliência, né? Isso que é importante a gente refletir. Vamos falar um pouquinho das mulheres valorosas, né? Mulheres de valor que a gente tem no movimento espírita, que nos espelham dentro do movimento. Algumas vocês talvez já conheçam, já ouviram falar. Eu vou começar lá pelas irmãs Fox, as três, né? Catarina, Léa e Margaret, acho que é isso, né? Elas são as precursoras, então, nas análises para o surgimento do espiritismo. Aqueles sons, batidas inexplicáveis lá, iniciando o diálogo com os espíritos através das mesas girantes. Já ouviram falar dessa história? Quem iniciou os estudos aí já deve ter ouvido falar, né? As duas irmãs também, Caroline Boldin, 16 anos, e Juliette Boldin, 14 anos.
Elas avançaram também em relação às mesas girantes, foram um pouquinho mais além. Seguravam cestas com lápis ou giz no centro pela psicografia indireta. Os espíritos escreviam mensagens. Estabeleceram um vínculo muito fraterno nos estudos com o Kardec. Conheceram pessoalmente Kardec, e não só conheceram ele, né? Mas quase a totalidade dos escritos no Livro dos Espíritos são obras que elas contribuíram bastante. E no Brasil, quem que a gente tem? Quem que a gente pode tomar como espelho, referência no Espiritismo? Ivone do Amaral Pereira, de 1900 a 1984. Começou a apresentar manifestações mediúnicas de maneira muito precoce. Conseguiu relatar, através dessas manifestações, algumas reencarnações anteriores, principalmente experiências que ela viveu na Espanha, por meio de obras escritas. Escreveu vários livros. De pouco estudo, mas com riquíssimo conhecimento doutrinário, deixou obras fantásticas até hoje para a gente, como Memórias de um Suicida e a Tragédia de Santa Maria. Importante quem tiver a oportunidade de conhecer. Alta de Souza, outra referência também. Foi uma poetisa lá do Rio Grande do Norte. Grandíssima promotora e divulgadora também da doutrina espírita. Uma grandeza moral, principalmente pela caridade. Beneficiou inúmeras comunidades carentes. Um trabalho de grande valia, principalmente dedicado aos suicidas. Tem mais uma aqui, Anália Franco, conhecida como a Dama da Educação Brasileira. Olha só, tem uma curiosidade sobre ela aqui. Ela foi expulsa de uma cidade do interior de São Paulo que insistia em abrigar e ensinar crianças brancas e negras juntas. Olha só, lá em 1900, no início lá do século, né? Algo que era condenado pelaquela sociedade da época. Não poderia, a sociedade, né, não permitia esse tipo de coisa. Vejam que absurdo, né? Ela fundou 71 escolas, 23 asilos para órfãos, 2 albergues, tudo isso em 24 cidades diferentes. Trabalhou essa criatura aí? Trabalhou bastante. Aí vamos retomar então lá o que eu falei lá no começo da unificação, né? Onde entra o papel do homem, né? Dos homens e das mulheres nessa igualdade de direitos, né? Que é o tema da nossa exposição. Eu vejo que é através da ajuda mútua, sabe? E no Espiritismo tem uma reflexão que Jesus trouxe para a gente, que é o feixe de varas. Já ouviram falar? Quando a gente tem um feixe de varas, assim, as varas todas unificadas, juntinhas, e elas estão amarradas, estão entrelaçadas. Pois é. Digo para vocês que a vida em sociedade é a lei divina, a lei natural, certo? É por essa razão que os animais, né, fazendo uma analogia, eles têm comportamento parecido com os homens, porque eles buscam, né, os objetivos através da sobrevivência, né? Caçam em bandos, voam em bandos, organizam-se em colônias, né, onde cada um se organiza, cada uma desses grupos se organiza para buscar as suas necessidades comuns. Temos as formigas, as abelhas, né, que caminham, né, se organizam em conjunto tentando buscar os seus objetivos. E a gente também não é diferente. E é por isso que Cristo nos trouxe isso, né? Jesus nos trouxe essa questão da unificação através que eu falei lá no começo. Né? Ele simboliza a parceria de maneira coesa e homogênea, através do feixe de varas. Vejam bem, esse feixe de varas que eu falei, muitas vezes não são varas idênticas, né? Parecidas entre si, mas diferentes. Igual a gente aqui, né? As pessoas têm, cada uma tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de ser, mas se elas forem se organizar e pensar em se organizar de maneira conjunta e trabalhar pelo bem comum, olha a importância que vai ter, olha a diferença que vai fazer aqui no centro no centro espírita, né? Dentro do espiritismo, trabalhar em prol do espiritismo.
Então, o feixe de varas, só para fazer essa simbologia, né, essa reflexão, elas possuem características individuais que, ajustadas umas às outras, né, tornam o feixe tão resistente que ninguém consegue quebrar elas. Viu só? Quanto mais unidas e mais amarradas, mais entrelaçadas, como eu falei lá, mais forte elas ficam, certo? E mais difícil de quebrar. Mas se uma, vejam só, mas se uma delas ou duas delas forem retiradas, o conjunto todo já começa a se desequilibrar. Se eu pegar aquela feixe lá que está tudo amarradinho, eu vou lá, tiro uma varinha, opa, ela dá uma, né? Daqui a pouco eu vou lá e tiro outra vara, ela começa a se desestabilizar, certo? Vamos comparar lá o feixe de varas com a gente aqui. Daí a importância do homem, né, do trabalho mútuo, e da mulher nessa relação, dentro das famílias, dentro da casa espírita. Né? Essa simbologia, essa analogia que a gente quer trazer para vocês. E agora um recado importante da espiritualidade. Tá? Eu, quando preparava esse material aqui, a gente começou a pensar sobre os obsessores, né? Ainda dentro desse papel, dessa analogia. Os obsessores, eles são expertos em desatar e a desamarrar os feixes de varas, para quebrar depois essas varas, uma a uma, com a maior facilidade. Por isso a importância dessa unificação. Se essas varas começam a cair dali, a gente tira uma, tira duas, a estrutura começa a se desequilibrar, e aí para a coisa ir para o buraco depois, olha. Por isso que é importante, a importância da palavra que a gente falou lá no começo, da unificação. Não deixar a peteca cair, como a gente fala mesmo. Indo para o finalzinho já então, por todos esses pontos que a gente falou até aqui, quando temos que parar então, né, para pensar, né, vamos comemorar o dia do homem, o dia da mulher, o dia da criança, o dia do idoso de maneira isolada, né? Vocês acham que isso, né, a gente não deveria comemorar isso de uma maneira diferente? Não de uma maneira isolada, mas de uma maneira que realmente viesse a dignificar a importância que cada grupo social desse tem dentro aqui da nossa casa espírita, dentro da nossa sociedade. Devemos celebrar, sim, valorizar todos esses grupos sociais que eu falei, como símbolos de vitória, de resistência, de abnegação, e não mais como grupos que muitas vezes vêm sendo discriminados, isolados, né? Os povos indígenas que a gente fala, né? Os negros lá, né? Os vários quilombos, né? As sociedades aí que a gente tem. Vejam a importância que cada um deles tem na construção do nosso país até aqui, e a importância que eles têm, né, dentro da casa espírita ou de qualquer outra organização religiosa. Mas aqui a gente está falando do espiritismo mesmo. Né? E para fechar, eu falo o seguinte para vocês: a gente valorizar cada vez mais o apoio, né, às políticas públicas que garantam o direito entre os homens e mulheres, né, as crianças também, porque todos esses grupos que eu falei até agora fazem parte da casa espírita. A unificação, como a gente está falando aqui, é uma só, é uma união, é um conjunto de todos esses grupos. Né? Não só os homens são importantes aqui dentro da casa espírita, não só as mulheres são, não só as crianças são, mas todos eles juntos, unificados, fazendo um trabalho conjunto, e tendo vez, e tendo voz, e sendo importante, né, no crescimento, né, no tijolinho que a gente bota em cada momento aqui na casa espírita. A gente vai fortalecendo cada vez mais o movimento. Certo? Com isso, então, eu deixo aqui o meu boa noite, né? Que Jesus abençoe a todos vocês e acompanhe vocês até os seus lares. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela palestra, muito interessante. Bom, agora
caminhando para finalizar o nosso trabalho da palestra de hoje, vamos nos preparar para recebermos as energias do passe coletivo, da espiritualidade bondosa, que está aqui no salão nos acompanhando, nos protegendo, nos harmonizando. Então, colocando-nos bem confortáveis, possamos fechar os olhos também, quem quiser, né? E vamos elevar o nosso pensamento e o nosso sentimento a Deus e aguardarmos com muito amor, muita esperança, muita fé, as boas energias que vai nos fazer pessoas melhores. Vamos pedir por nós, pela nossa família, nossos amigos e por todos aqueles irmãos que estão necessitando de alguma ajuda, de algum acalento. E então possamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos, que possamos, semana que vem, estarmos reunidos novamente. Uma boa noite e vamos em paz. Que assim seja.